Povo meu, povo meu, povo meu, vamos lá. Bosquila, aos 27 do segundo tempo, fez o gol de empate de Operário 1 e Vasco 1. O Nuno Moreira abriu o placar aos 20 do primeiro tempo. Você que está no canal, se inscreva, compartilha, vamos falar um pouco de Vasco. Eu sei que está doendo pro Vascaíno, todo jogo agora dói pro Vascaíno. Só que agora vocês não podem falar que foi culpa do Carille, né? Alguém vai achar no gol do Bosquila no segundo tempo, se o Cocão, acho que o Cocão já tinha entrado, um erro do Cocão. Alguém vai reclamar do Alex Teixeira de titular, do Alex Teixeira entrando no segundo tempo. Alguém vai reclamar do Coutinho que pouco fez como titular. Alguém vai reclamar que o Operário chutou muito mais, porque tirou o Nuno Moreira e botou o Lorde Augusto, apesar do Lorde Augusto ter tentado alguma jogada, né? Eu também não tiraria o Hugo Moreira, o Nuno Moreira, na verdade. Mas alguém vai falar alguma coisa do Vasco ainda. O Vascaíno está doído, está sofrendo, porque não é a temporada dos sonhos do Vasco. Eu já sabia que não seria a temporada dos sonhos do Vasco. Eu tenho algumas ponderações ao Carille, por exemplo, porque o Matheus Cocão não joga desde o início. Eu acho que ele deveria jogar desde o início com o Hugo Moura para fazer uma boa proteção. Depende muito do Piton cruzar no Verratti. Quando o Piton não cruza no Verratti, o Vasco, o Verratti joga mal, na verdade. E teve um cruzamento. O gol do Nuno Moreira teve um diferencial, né? Foi um cruzamento, se eu não me engano, do Paulo Henrique, né? Não sei se foi Paulo Henrique, João Vitor, não sei se foi o Jair. O Verratti, em vez de dominar de frente, não, ele tenta virar o corpo para dominar de costas. O jogador do Operário vai, tira, o Nuno Moreira vai, faz um belíssimo gol. E abre o primeiro tempo e o Vasco toma um gol no segundo tempo do Bosquilha, com falhas na defesa, muito assim. Não vou detalhar o jogo. Eu estava no churrasco com a minha família e eu falei, eu queria ver o jogo em loco para estudar mais o time do Vasco. Eu queria ver esse jogo completamente o do Carille, né? Por mais que seja o meu clube do coração, foi o que eu pouco mais vi, mas dava para se entender. E agora eu vou falar sobre uma coisa no time do Vasco. Se o Vasco, seja com Fernando Diniz, eu particularmente não gosto do nome, mas seja com qualquer outro treinador, se o Vasco quiser jogar com os pontas de meia, no 4-5-1, beleza. O Vasco vai ter que ser um pouco mais contido, eles vão voltar para marcar, para trocar passe com os volantes com o Coutinho. Agora, se o Vasco entrar sempre com o Nuno, Ryan nas pontas, dois atacantes mesmo, e na linha do Verratti, que é o ideal para mim. Se fosse para jogar com 3 eu botaria Alex Teixeira e sei lá, mais um meia, JP. JP não está mais no Vasco, mas Alex Teixeira, Zuccarello, vamos dar um exemplo assim. Mas como está jogando com 3 atacantes, eu acho que com 3 atacantes você tem que atacar, né? Você tem que ser um pouco mais ou muito mais ambicioso, ainda mais encarando o Operário, né? A gente sabe das limitações, mas eu acho que o Felipe poderia falar, não ataca. Joga a bola de vocês, os atacantes, sem responsabilidade de marcar e vamos partir para cima. Mas, vai partir para cima com o Jair, que marca pouco? Acho que então eu entro com o Cocão, porque o Cocão, ele sabe ser um jogador pegador igual o Hugo Moura e sabe sair jogando. São pensamentos.
acho que o Felipe, o próximo treinador do Vasco, vai ter esses pensamentos. Só que o Vasco tem que atacar. Se for para jogar no 4-2-1-3, no 4-3-3, tem que atacar e tem que atacar com gosto. O Vasco não pode ficar sem querer castigar o adversário. E o adversário hoje até chutou muito mais do que o Vasco. Só que o Vasco teve 2 chutes de perigo, teve um com o Ryan e teve o gol com o Nuno Moreira. E no segundo tempo não teve mais jogadas de perigo. Como eu falei, se a bola do Piton não chega no Verratti, o Vasco não tem jogada. O Coutinho é muito limitado, pensa muito pouco. E o Payet também é muito limitado. O Payet nem entrou hoje, porque todo mundo sabe. Tá no Sport, tá na RCW TV e tá no Portal Eu Rio, notícias sobre o Payet na questão extracampo com a amante, entendeu, galera? E também com uma questão de renovação, o Vasco está procurando renovar ou não renovar, teve alguma questão de passaporte, enfim, Portal Eu Rio, Portal RCW TV, se você é do Rio ou se você é de Juiz de Fora, deem uma olhada. As matérias são minhas, tá? E é isso. Não tinha o Payet hoje, o Coutinho joga muito pouco, o Alex Teixeira joga quase nada e vão reclamar também do Alex Teixeira. Então hoje, não vão reclamar do técnico, do Carille, porque já saiu, mas vão reclamar dos jogadores. Eu acho que, como vascaíno, não posso falar, né? Que tudo se resolva no Vasco, sobretudo a diretoria do Vasco, sempre Vasco, que eu confio muito. E eu não vou cobrar essa diretoria agora com 1 bilhão e 400 milhões de uma dívida, enquanto não tem investidor pague a dívida. Eu não vou cobrar o Pedrinho um timaço caro com uma dívida tão alta. Eu vou cobrar comprometimento. Vou cobrar dentro de campo o comprometimento dos jogadores. Então, eu só peço aos jogadores do Vasco, eu como vascaíno, eu como comentarista em geral, comprometimento, né? O Vasco tem que ser muito comprometido primeiramente, taticamente, sabendo quantos atacantes tem em campo, se é com 3, quantos meias vai ser, para saber quando que é para atacar, quando que é para ter a posse de bola, quando é para se defender. E mesmo contra o Operário, às vezes você tem que jogar bem, dar um espetáculo para sua torcida, espetáculo não de talento, mas sair de lá com 3-1, com 4-1, para o pessoal não botar a culpa só no Carille, para o pessoal botar no caso a culpa só no Carille, entre aspas, e não pensar que os jogadores também são sem vergonha. Não acho o time do Vasco sem vergonha, acho um time muito bom para ficar entre os 8, entre os 10 do brasileiro, como o Pedrinho disse. Agora, tem que ter a conexão torcida, elenco, diretoria, a presidência, todo mundo ali junto, né? A futura SAF e quem vier treinar o Vasco, que saiba-se disso. O Vasco precisa só de um psicológico melhor para jogar no esquema tático necessário para conseguir as partidas. Tá 1-1, o jogo de volta, se eu não me engano, os jogos da Copa do Brasil da volta serão na semana que vem, eu não sei, mas em São Januário, eu espero que seja em São Januário, que o Pedrinho não venha da mando de campo nenhum, seria legal, ou no Engenhão, no Maracanã, mas em um estádio que venha conectar a torcida e o time do Vasco. Do lado do Operário, joga bem, joga direitinho. Se passar, tem a questão da zebra, o Vasco foi eliminado, mas o Operário do Paraná pensei até que era de Ponta Grossa, Mato Grosso do Sul, não, mas é o Operário do Paraná. Se passar muito bem, pode fazer uma Copa do Brasil para ganhar o seu dinheiro, já que a Copa do Brasil milionária dos milhões. Então, tá de parabéns por conseguir esse empate com o Vasco. Vem para cá, para o Rio de Janeiro, para tentar
fazer a zebra ser maior ainda, né? Eu, como vascaíno, não quero que isso aconteça, mas vai que acontece. Então, o Vasco precisando melhorar, o Operário querendo ser a surpresa. Vamos ver o que vai acontecer na próxima partida da Copa do Brasil. Valeu, galera? Fui!